Hoje vamos falar um pouco sobre crime de tráfico de drogas, usuário, crime de associação ao tráfico e o crime de associação criminosa. Iniciando pelo crime de tráfico de drogas, é importante inicialmente falar que o rito para esse tipo de crime ele é previsto numa legislação especial. E a lei que rege sobre essa tipificação é a Lei 11.343 de 2006. Especificamente sobre o tráfico, a previsão vem no artigo 33. E o que vem a ser o tráfico de drogas? É o ato de vender, de comprar, armazenar, transportar ou fornecer substâncias entorpecentes. E a diferença entre o tráfico e a tipificação do usuário de droga, que também tem previsão na mesma lei, porém lá no artigo 28, traz uma diferenciação que o usuário de droga é aquele que utiliza a substância entorpecente para o consumo próprio. E ele não tem a intenção que tem lá no crime de tráfico de drogas, que é a intenção de venda, ok? Ou a intenção de distribuir a outras pessoas. Ele tem que ter a posse dessa droga e a posse dessa droga, a intenção dele é exatamente para o consumo pessoal. Voltando à questão do tráfico de drogas, nós temos aqui alguns elementos constitutivos que se analisa para a caracterização dessa figura típica. Primeiro elemento constitutivo é a substância. Qual é a substância? Droga ilícita. Ou seja, como exemplo, cocaína, maconha é um tipo de droga ilícita. A ação, que é o segundo elemento constitutivo, é a ação de produzir, é a ação de vender, é a ação de transportar, etc. Tá? Dentre outras, beleza? E a intenção para a caracterização do crime de tráfico de drogas é de obter lucro. Então, o objetivo do agente é o lucro. Veja que a pena para o referido crime ela é de 5 a 15 anos, também com a possibilidade de aplicação de multa. Veja que para quem é considerado como usuário da droga, a tipificação prevista no artigo 28 também traz uma diferenciação dessa aplicação da pena que tem no tráfico. Ou seja, ela tem um outro objetivo que é de medida educativa, tá? A penalização para o usuário. E a lei, ela trouxe um conceito como até mesmo doutrina e alguns entendimentos jurisprudenciais dos tribunais superiores, como a despenalização do uso. Então, o artigo busca despenalizar o usuário de droga, diferenciando do traficante, reconhecendo que o problema do uso de drogas é mais de saúde pública do que um problema criminal. Então, é uma política de redução de danos, numa questão voltada para a política criminal, e a abordagem do usuário, ele reflete uma política de redução de danos que visa tratar o uso de substância como uma questão de saúde, como já dizendo, e promovendo assim a reabilitação em vez da punição do indivíduo. E se trata também, conforme dito em doutrinas, do direito à privacidade. Tá? O artigo reforça, né, que o usuário ele tem o direito à privacidade, evitando a criminalização do consumo. Dentro desses crimes já falados aqui, que é do tráfico e do consumo, e utilizando ainda a mesma legislação, que é a Lei 11.343 de 2006, a gente vai para outra figura típica que trata da associação
ao tráfico. Primeiro, o conceito, o que vem a ser a associação ao tráfico, é a formação de um grupo, e esse grupo tem o objetivo da prática contínua do tráfico de droga. E veja bem, não se confunde a figura típica da associação ao tráfico com associação criminosa, que será dito mais adiante. A previsão está no artigo 35 da referida lei de drogas, e conforme dito para o tráfico e para o consumo, aqui também temos os elementos constitutivos. Quais são eles? A concordância do grupo. Então, para haver a associação ao tráfico, a lei diz que tem de ter no mínimo 2 pessoas para que seja considerada associação ao tráfico. O objetivo desse grupo, dessa associação, é a prática de drogas, é a prática do tráfico de drogas. E a intenção de participar da associação, se observa aí o elemento subjetivo, que é o dolo dos agentes. O crime de associação criminosa, diferentemente do que falamos agora, de associação ao tráfico, tem previsão no Código Penal. Veja que os crimes anteriores têm previsão numa legislação especial. Todavia, o crime de associação criminosa está previsto no artigo 288 do Código Penal. Então veja que o rito processual para o referido crime de associação criminosa é um rito comum. Porém, como já dito, tráfico de drogas, associação para o tráfico, rito especial. Então, não se confunde. Associação criminosa é a união de pessoas com o objetivo de cometer crimes. Observa, objetivo de cometer crimes. No crime de associação ao tráfico, o objetivo é de cometer tráfico de drogas. Aqui na associação criminosa, objetivo de cometer crimes. E esse objetivo tem que ser de forma estável e permanente. Conforme dito, Código Penal, artigo 288, e vamos agora colocar aqui todos os elementos constitutivos dessa figura típica. Concordância, como dito, mínimo 3 pessoas. Objetivo, cometer crimes. O dolo, intenção de formar a associação. Esse é o elemento subjetivo dessa figura típica. Qual é a pena? A pena para o crime de associação criminosa é de 1 a 3 anos de reclusão e também aplicação de multa.